Bom dia, como é que vocês estão, meninos? Espero que bem. Vamos lá começar mais uma aula de química, né? Hoje a gente vai dar continuidade a falar sobre as ligações químicas. E só para relembrar aqui que a gente tem três tipos de ligações: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Hoje nós vamos estudar sobre a ligação covalente, certo? Então vamos só relembrar aqui a regra do octeto. O que a regra do octeto fala? Que para um elemento químico estar estável, né, ele precisa de 8 elétrons na camada de valência. E ele consegue essa estabilidade através da realização de ligações químicas, certo? Então vamos lá aqui para a ligação covalente. Na ligação covalente, há interação entre átomos que apresenta autoeletronegatividade, né? Ela tem uma elevada tendência de receber elétrons. E a ligação covalente vai acontecer entre todos esses aqui elementos químicos aqui. E também ela vai acontecer, né, de uma forma geral de classificação com quem vai acontecer esse tipo de ligação, podem ocorrer entre dois átomos de hidrogênio, entre um átomo de ametal e hidrogênio, entre átomos do mesmo elemento químico, né, ametal, entre átomos de elementos químicos diferentes e entre ametais e semimetais. Então, para a gente saber aqui onde está cada coisa, não metais, essa partezinha verde, os semimetais, essa verde mais escura, e o hidrogênio está bem aqui, nessa parte aqui, certo? Então, o princípio da ligação covalente. Como na ligação covalente, todos os átomos envolvidos apresentam a tendência de receber elétrons, não vai acontecer a doação e recebimento que nem na ligação iônica. Acontece o compartilhamento dos átomos, certo? Então, quando a gente se fala de ligação covalente, a palavra-chave é compartilhamento. Vai compartilhar um átomo com outro elemento químico. Não acontece doação nem recebimento, mas sim compartilhamento. Então vamos lá. Cada átomo de hidrogênio, por exemplo, apresenta um elétron na camada de valência. E uma coisa importante, que o hidrogênio ele é um caso à parte na questão da estabilidade. Que para ele se estabilizar, ele precisa somente de dois elétrons na camada de valência. Então, quando dois elétrons passam a fazer parte da mesma nuvem, né, do hidrogênio, ele fica estável. Olha só. Então, nós temos aqui uma molécula de hidrogênio, outra molécula de hidrogênio, cada uma com um elétron na camada de valência. Mas quando acontece o compartilhamento aqui dessas moléculas, um vai compartilhar com o outro. Então, aqui, cada um vai ficar com 2 e vai ficar estável. Temos outro exemplo aqui, uma molécula de cloreto de hidrogênio, HCl, né, formada por uma ligação covalente. Então, a gente vai ter um átomo de hidrogênio e um átomo de Cl, que é cloro. Então, no hidrogênio, a gente tem somente um elétron aqui na camada de valência, então ele precisa de mais um para se estabilizar. E o cloro, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Como que eu sei isso? Olha lá na tabelinha periódica, lá no grupo, ele é do grupo 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa de um elétron para ficar estável. E o hidrogênio também precisa de um. Então, quando acontece aqui o compartilhamento, né, os dois vai ficar estável, porque cada um compartilhou um com o outro e ficou estável. O hidrogênio ficou com 2 e o cloro com 8, certo? E a gente vai ter 3 tipos de ligações covalentes. A primeira ligação covalente simples, porque acontece somente uma ligação covalente, não acontece mais de uma. Aqui a gente tem um exemplo da formação do gás cloro. São 2 moléculas de cloro, certo? Como que acontece isso? O cloro ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Como que eu sei? Voltamos na tabela periódica, ele está na família 7A. Então, se cada molécula de cloro tem 7,
suponhamos aqui, não, suponhamos não. Veja que uma vai compartilhar com a outra. Então, vai completar os 8 elétrons cada um, certo? E a gente vai ter a ligação covalente dupla, que são duas ligações, né? O oxigênio, ele vai ter oxigênio aqui, 6 elétrons na camada de valência. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele precisa de 2 elétrons para completar os 8 para ficar estável. Então, ó, compartilhou um daqui com aqui, né? Um do outro. Aconteceu outro compartilhamento. Então, no final, cada um compartilhou 2 elétrons. Então, o oxigênio pôde obter a sua estabilidade. E a gente escreve, né? Isso aqui, como a gente fez lá na ligação iônica, coloca o O, dessa forma aqui, e o 2, simbolizando que a gente usou 2 moléculas de oxigênio. A última, mas não menos importante, é a ligação covalente tripla. Quer dizer o quê? Que tem 3 ligações covalentes. O nitrogênio, cadê? Aqui, ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele vai precisar de mais quantos elétrons para completar? Ele vai precisar de 5, 6, 7, 8. De mais 3 elétrons, certo? Então, cada um aqui, ó, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas está faltando 3, né? Então, há o compartilhamento de 3 elétrons de cada átomo, né? Esse compartilhou com esse. E assim, cada um compartilhou 3 com o outro. E assim, completou os 8 elétrons para o nitrogênio ficar estável, certo? Então, meninos, aqui vocês têm que ficar ligados somente aqui em quantos elétrons a gente vai ter em cada camada de valência, que apresenta bem aqui na tabela periódica pelos grupos, certo? E a questão da escrita, né? Por exemplo, aqui a gente tem quantas moléculas de nitrogênio a gente utilizou? 2, então a gente coloca o N, que é o símbolo do nitrogênio, e o 2 do lado. Então, meninos, por hoje é só. Essa forma de ligação química ela pode ser um pouco mais complicada, mas se tiver dúvida, estou aqui para responder.